Olá, irmãos e irmãs. Espero que todos vocês estejam bem e que o Senhor hoje use a sua palavra, o texto bíblico, para abençoar as nossas vidas. Ao longo das últimas semanas, 10 salmos foram expostos nos nossos encontros, seguindo a série Orando com os Salmos. E hoje nós vamos encerrar essa série. Foram expostos salmos que são orações de adoração, orações de súplica, orações de gratidão, de lamento e etc. Sendo esses os salmos, orações, como é que essas palavras faladas para Deus funcionam no processo de Deus falar com a gente? Antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que a Bíblia, incluindo o livro de Salmos, contém, além de palavras da parte de Deus para nós, contém também palavras faladas a Deus ou palavras faladas sobre Deus. Os salmos, como esse conjunto de palavras ditas a Deus, sobre Deus, nos auxiliam a expressar as nossas emoções, nos auxiliam a expressar alegria, tristeza, sucesso, fracasso, esperança e decepção. Os salmos de lamento, por exemplo, são aqueles usados por uma pessoa ou mesmo por um grupo para expressar a sua aflição diante do Senhor e fazer um apelo a Deus pela sua ajuda. Esse modelo de salmo nos ajuda a expressar diante do Senhor as nossas lutas, aquilo que nos faz sofrer, as nossas decepções. O nosso salmo de hoje, o Salmo 3, escrito por Davi, é, de acordo com os professores Gordon Fee e Douglas Stuart, um dentre os muitos salmos de lamento que compõem toda a coletânea. E diante desse salmo, diante dessa oração escrita por Davi, eu proponho que o Senhor, o nosso Deus, se envolve e ressignifica a história daqueles que são seus. A partir da história de Davi, observemos 3 momentos deste envolvimento e ressignificação. O primeiro momento é um momento de crise e de lamento. Bom, Davi teve muitos filhos, entre eles Aminon, Tamar e Absalão. Tamar e Absalão eram filhos de Davi com uma mulher. Aminon era seu filho com outra mulher. De maneira criminosa, Aminon, que havia se encantado por Tamar, violentou e estuprou sua meia-irmã. Davi, segundo o relato de 2 Samuel, apenas se indigna com o fato. Não se posiciona como rei, muito menos como pai. Já Absalão, entretanto, fica enfurecido por aquilo que acontecera com sua irmã. E depois de 2 anos, consegue articular o assassinato do seu meio-irmão Aminon. Consumado o crime, Absalão foge e se refugia por 3 anos longe de Jerusalém. Davi, passados esses 3 anos, após o luto e o ódio pela morte de Aminon terem arrefecido um pouco, sente saudade de Absalão. A volta do então refugiado é providenciada, mas Davi se recusa a encontrá-lo. Davi isola Absalão, se recusando a lidar com o problema, com a crise existente entre eles. Se passam mais 2 anos e só então pai e filho se reencontram. No reencontro, Davi vai em direção ao filho, o beija no rosto, querendo sinalizar, demonstrar que ele, Davi, o havia perdoado. Porém, ao que parece, Absalão não se comove com a sinalização de perdão do pai. Talvez Absalão nem acreditasse que havia algo a ser perdoado. Absalão então se dedica, nos 4 anos seguintes, a se promover diante de Israel. Ele se dedica a conquistar a lealdade dos homens de Israel. Alcançado esse objetivo, ele planeja a tomada de poder e a sua afirmação como rei. Sendo assim, Absalão marcha em direção ao palácio para assassinar o próprio pai, Davi, e tomar o seu poder. Davi, diante desse cenário, decide fugir.
Ele tinha consciência de que era poderosa e perigosa a investida de Absalão. Em fuga, nesse momento de profunda crise e aflição, Davi ora o Salmo 3. Davi, nesse momento de crise, está tomado pelo medo, em virtude de quem vem em sua direção e como vem em sua direção. De acordo com o verso 1 do capítulo 3 do livro de Salmos, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Eram muitos os adversários de Davi e eles não tinham nenhuma dúvida quanto à tomada do poder e o atentado contra a sua vida. Além disso, os inimigos de Davi, liderados por Absalão, vêm em sua direção com a convicção de que Deus não estava em favor de Davi. Segundo eles, conforme o verso 2, Deus nunca o salvará. Segundo eles, Deus não se envolveria nessa situação e não defenderia a causa, a pessoa de Davi. Esses eram os problemas que assombravam Davi. O seu momento de vida era de profunda crise e lamento. Bom, como esse momento de vida de Davi se relaciona conosco? É possível que nós também já tenhamos enfrentado ou estejamos enfrentando momentos de crise nas nossas vidas. Talvez problemas de saúde, de desemprego, alguma crise familiar, a perda de um ente querido. O que podemos fazer quando é esse o nosso momento de vida? Sugiro que, assim como Davi, que se dirige a Deus, percebam que ele inicia a sua oração, Salmo 3, verso 1, revelando o destinatário da mesma. Davi diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários. Davi está falando com o Senhor. Nós também podemos, em momentos de crise, como Davi passou, nos dirigirmos ao Senhor. Nós podemos apresentar ao Senhor tudo e qualquer coisa que nos aflige. E isso nos conduz ao segundo momento de vida de Davi. O segundo momento é de fé e socorro. Ainda em curso, aquele primeiro momento de crise e de lamento, percebam que o verso 3 se inicia com a conjunção adversativa mas. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. Davi vai apresentar agora um contraponto à crise em que se encontrava nela. Davi passa a descrever a sua busca por Deus, a sua fé e como Deus iria socorrê-lo. Inicialmente, conforme o verso 4, ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Davi se dirige, Davi clama ao Senhor e Deus o escuta. Além de escutá-lo, o Senhor responde, o Senhor se revela, se manifesta a Davi. Davi se recorda de que Deus é o seu escudo, verso 3. Deus havia atribuído a si próprio essa característica lá no Gênesis 15, ao firmar aliança com ainda Abrão. Deus é quem é o seu escudo. Deus é perfeitamente capaz de proteger Davi daqueles que se posicionam como seus inimigos. Deus, o Senhor, é o seu protetor. Davi, confiante de que o Senhor é o seu protetor, afirma no verso 6 que não se assusta com os milhares que o cercam. Davi está cheio de fé, de confiança no Senhor. Ele se recorda, conforme o verso 8, de que do Senhor vem o livramento. O Senhor é quem é capaz de salvá-lo e de livrá-lo de todo e qualquer mal que tentava alcançá-lo. O Senhor em que ele crê é o seu socorro.
Em oposição àquele momento anterior de crise e lamento, Davi agora tem uma experiência de fé e se percebe acolhido, socorrido pelo Senhor. Como esse momento, esse segundo momento de vida de Davi, se relaciona com as nossas vidas? O Senhor, assim como agiu com Davi, também vai me escutar, também vai te escutar e nos responder quando nós o procurarmos. Da mesma forma que aconteceu com Davi, espero que a gente se recorde de que Deus é o nosso escudo, de que Deus é quem nos livra e nos ajuda a enfrentar os momentos de crise. Deus é socorro presente e transforma as nossas histórias. Então, chegamos ao terceiro momento de vida de Davi. O terceiro momento é de ressignificação e paz. Como resultado do envolvimento, da resposta, da revelação, da manifestação de Deus a Davi, nos encontramos com um momento de vida de Davi em que toda a sua história, em que a sua história é ressignificada. A realidade inicial de Davi era de aparente desespero. Ao que tudo indicava, o momento em que ele se encontrava anteriormente era irremediável. Do ponto de vista humano, era improvável que Davi se mantivesse são e salvo, que ele recobrasse a sua posição como rei e que ele desfrutasse de bons momentos na vida novamente. O próprio filho o havia traído, foi alvo de uma enorme articulação de rebeldia e ele precisou, de maneira humilhante, fugir para o deserto com a cabeça coberta e descalço. Contudo, o fruto do envolvimento de Deus na história de Davi nos é revelado no verso 3. Me fazes andar de cabeça erguida. Davi andaria de cabeça erguida, ao que me parece, não por orgulho, como que de nariz em pé, mas por saber que, ao contrário daquilo que pensavam sobre ele, o Senhor Deus era sim o seu escudo e salvação. O Senhor ressignificou aquele momento de crise e lamento. De acordo com o verso 5, como consequência do envolvimento de Deus na história de Davi, ele, que tinha um enorme exército no seu encalço, teria paz para, no fim de um dia, ao findar o dia, deitar-se, dormir e acordar na manhã seguinte, convicto de que o Senhor o havia guardado e sustentado. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Por fim, como resultado do envolvimento de Deus com a história de Davi, o Senhor ressignifica as suas relações. Observem que o último verso do capítulo 3 é uma proclamação da bênção de Deus sobre o seu povo. A tua bênção está sobre o teu povo. O mesmo povo que havia se articulado com Absalão e marchava contra Davi, agora, quando Davi ora e quando Davi escreve o Salmo 3, é abençoado por ele. Por último, Davi ordenaria que Absalão, aquele que planejou toda a rebelião e atentou contra a sua vida, não fosse morto na batalha. O rei ordenou: por amor a mim, trate bem o jovem Absalão, 2 Samuel 18, verso 5. Davi, ao que me parece, já revelava como em Jesus os inimigos deveriam ser tratados. Mais uma vez, como esse momento da história de vida de Davi se relaciona com a minha e com a sua história? Quais questões, quais desafios nos fazem andar prostrados, de cabeça baixa, como que sem força para prosseguir? O que é que tira o nosso sono?
O que é necessário ser ressignificado nas nossas vidas? O Senhor, o nosso Deus, se atenta às nossas histórias e deseja ressignificar cada uma delas. Nós podemos, sim, nos dirigir ao Senhor e apresentar a Ele as nossas demandas. Ele vai nos escutar. Nós podemos confiar que Ele é o nosso escudo, é Ele quem nos protege e nos guarda. É Ele quem nos sustenta e nele nós podemos descansar. Do Senhor vem a nossa salvação. A sua bênção está sobre nós e nele a nossa história ganha um novo significado. Eu espero e oro para que assim seja na minha e na sua vida, para a glória do nosso Deus e para o nosso bem. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima semana, que o Senhor se revele a você, que Ele ressignifique a sua história de vida, que Ele te fortaleça, que Ele o abençoe. Até o nosso próximo encontro.